boa noite a todos. Espero que estejam bem, em paz, com saúde. Agradecendo a Deus mais a oportunidade deste estudo. Agradecendo sempre pela companhia de vocês. Nós estamos no nosso encontro de número 66, este ano, aliás, estudando o livro Paulo Estevão. E para iniciar as atividades desta noite, eu peço para a Marina fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Marina? Pode sim. Então, boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e pedir mais uma vez que nos abençoe, nos dê discernimento, entendimento, para poder compreender um pouquinho mais dos seus ensinamentos, do estudo que nós estamos realizando, desse livro tão bonito, que a gente consiga entender e compreender todas essas lições que nos foram deixadas nesse livro. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, só dando uma lembradinha aqui da onde nós estávamos, só para a gente se localizar. Paulo, junto com Silas e Timóteo, haviam chegado em Troade. Eles saíram da região aqui passaram pela Frígia e foram empurrados para esse cantinho aqui da Turquia. E para a alegria de Paulo, porque eles chegaram nessa região extremamente cansados, eles encontraram Lucas, que estava trabalhando num navio como médico. E, pela intercessão de Lucas, conseguiriam passar para o outro lado. Porque a espiritualidade, eu vou abrir o Google Earth agora, a espiritualidade está empurrando os nossos amigos, né? Podemos chamá-los assim, está empurrando Paulo para a Grécia. E Lucas iria passar por essa ilhota aqui, ó, a Samotrácia, essa daqui onde eu estou com a mãozinha, olha. Eles iam passar por aqui porque Paulo tinha sonhado com um homem que se apresentava com ele segundo usando as vestes, as vestimentas, o jeito de se vestir da Macedônia, que fica ao norte da Grécia. E aqui também na Grécia nós temos a região da Tessalônica, lembrando que Paulo escreveu uma carta aos Tessalonicenses. Então era isso que a espiritualidade, por meio de Estevão, estava fazendo com Paulo, para que ele saísse da Turquia e chegasse até a Grécia. Porque o principal objetivo era trazer Paulo para uma região muito importante, mais ao sul da Grécia, mas a gente vai deixar isso para o momento certo. Então, eu vou voltar no Skype para fazer aquele vai e vem aqui, porque eu vou abrir agora o texto, gente. Nós paramos naquele momento em que Lucas conta que sua mãe havia desencarnado e Paulo convida Lucas para que eles, para que se unissem a eles. E Lucas aceitou de bom grado, dizendo, irei contigo. E aí os quatro, então Paulo, Lucas, Silas e Timóteo, né, o jovem Timóteo. E aí eles conseguiram por Lucas a possibilidade de passar, atravessar o mar Egeu e chegar até a Grécia. Então, vou pedir para o Murilo começar a leitura para a gente, Murilo, a partir aqui, então, do parágrafo 18. Oi, boa noite. Boa Tá noite. dando para me ouvir? Sim, tá bom. Então, vamos lá.
No dia seguinte, a missão navegava para Samotrácia. Lucas explicou-se como pôde, solicitando ao comando a permissão de se afastar por 1 ano dos serviços a seu cargo. E porque apresentasse substituto, conseguiu com facilidade o seu intento. A bordo, como fazia em toda parte, Paulo aproveitou todos os ensejos para a pregação. As menores margens eram grandes temas evangélicos no seu raciocínio superior. O próprio comandante romano, de boa têmpera, abandonava-se prazerosamente ao gosto de ouvi-lo. Aquele negócio, né? Paulo ele não perdia uma oportunidade de pregar o evangelho, né? Isso. Então E não é acho porque que estava numa viagem longa dentro de um barco que não ia ter como fazer isso, né? sim. E como o Emmanuel fala aqui, né, as menores margens, ou seja, a menor oportunidade que surgisse, às vezes até uma ocorrência, alguma coisinha assim, simples do dia a dia, era oportunidade para Paulo se lembrar de Jesus e ali de algum ensinamento dele relacionado, né? E Uhum. aqui Emmanuel destaca bem, né, no seu raciocínio superior, né, que isso Paulo tinha de sobra. Pode continuar. Foi nessas viagens que Paulo de Tarso travou relações com um grande círculo de simpatizantes do Evangelho, conquistando numerosos amigos citados nas futuras epístolas. Desembarcados, os missionários, enriquecidos com a cooperação de Lucas, descansaram 2 dias em Neápolis, dirigindo-se em seguida para Fílipes. Quase Vamos as... ver, vamos só ver aqui, ó, eu vou abrir aqui a referência, só para a gente ter uma ideia onde fica, a Neápolis, né? Não sei se aqui vai ter um mapinha ou não. A única coisa que fala aqui é exatamente aqui, ó, na ilha de Creta. Tá vendo? A Neápolis fica na ilha de Creta? Não, não pode ser uma vila na ilha de Creta. E depois a outra, peraí que a gente já vê, é Filipos. Às vezes pera lá. Essa daqui já tem a marcação, deixa eu ver se aparece pelo menos onde fica, para a gente se localizar. Não, só tem ruínas. Não, não tem. Depois a gente mostra para vocês, tá bom? Vamos com o tema para frente e depois a gente mostra. O principal daqui conseguiram chegar na Grécia, tá? Vai lá. Quase às portas da cidade, Paulo sugeriu que Lucas e Timóteo se dirigissem por outros caminhos para Tessalônica, Isso, onde os quatro, Tessalônica, que eu já mostrei, né? isso, onde os quatro se reuniriam mais tarde. Com esse programa, nenhuma aldeia ficaria esquecida e as sementes do reino de Deus seriam espalhadas nos meios mais simples. A ideia foi aprovada com satisfação. Então, além de tudo, Paulo ele agia, né, de forma estratégica ali e Uhum, até com uma, né, certa dose de logística, né, para ver bem, né, o caminho que iria passar para não deixar nenhum local para trás, né, nenhum local certo. que ficasse ali sem uma oportunidade de pregar o evangelho, né. Lucas não deixou de perguntar se Timóteo era circuncidado. Conhecia as tricas dos judeus e não desejava atritos nas suas tarefas iniciais. Esse problema, esclareceu o apóstolo dos gentios, já foi necessariamente atendido. As 2 humilhações infligidas a um jovem confrade que levei a Jerusalém, não a conselho da sinagoga, mas a uma reunião da igreja, levaram-me a refletir na situação de Timóteo, que precisará muitas vezes dos favores dos israelitas no curso das pregações. Até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, é indispensável saibamos agir com prudência, sem atritos que nos inutilizem os esforços.
Nossa, essa Olha, expressão dele aqui, é, exatamente. Olha como Paulo conseguia, né, fazer a ligação com a questão do evangelho. Muito, muito incrível essa frase dele. Olha que até que Deus opere a circuncisão de tantos corações endurecidos, ainda vai demorar muito tempo. Então é preciso que a gente saiba agir com prudência. E olha, gente, é uma sabedoria saber agir com prudência, uma sabedoria que a gente não conquistou ainda. A gente bate muito a cabeça, porque o que não falta são corações endurecidos, tanto entre encarnados quanto desencarnados. Como é difícil lidar com corações endurecidos. Então, como Emmanuel cita aqui, é preciso, Emmanuel não, Paulo fala, né? Agir com prudência, mas a gente não sabe fazer isso ainda, né? Por isso que a gente apanha de tudo quanto é lado. Vai lá, Murilo. esclarecido o assunto, entraram na cidade onde o médico e o jovem de Listra descansariam um pouco, antes de tomarem o rumo de Tessalônica, por estradas diferentes, de modo a multiplicar os frutos da missão. Certo. Hospedaram-se num albergue quase miserável que a população da cidade reservava aos estrangeiros. Depois de 3 noites ao relento, os amigos de Jesus dirigiram-se à casa de oração, que ficava à margem do rio Gangas. Filipes não possuía sinagoga, e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, não era mais que um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas. Ciente da situação religiosa da cidade, Paulo dirigiu-se para lá com os companheiros. Muito surpreendidos, entretanto, os missionários não encontraram senão senhoras e meninas em oração. O ex-rabino penetrou resolutamente no círculo feminino e falou dos objetivos do Evangelho, como se estivesse diante de imenso público. As mulheres estavam magnetizadas por sua palavra ardorosa e sublime. Enxugavam discretamente as lágrimas que lhes fluíam ao rosto ao receberem notícias do Mestre, e uma delas, chamada Lídia, viúva digna e generosa, aproximou-se dos missionários e, confessando-se convertida ao Salvador esperado, oferecia-lhes a própria casa para fundarem a nova igreja. Isso, então vamos situar aqui um pouquinho, gente. Paulo foi para. Vamos voltar aqui, olha. Lucas e Timóteo foram para um canto e Paulo foi para outro. E Paulo foi para Filipos, lembra? Filipos e Neápolis. E lá ele encontrou, estava junto com Silas. E lá não tinha sinagoga. E o santuário destinado às preces, embora levasse o nome de casa, ficava num recanto da natureza. Deixa eu ver o que tem esse rio Gangas aqui, para a gente só se localizar. Olha, nem o... Aqui, ó, não fala nada aqui, ó. Só aparece a imagem dele aqui, gente. Depois a gente vê melhor. Lá prefiro no Google Earth, mas agora vamos ficar mais um pouquinho aqui no texto, tá bom? Depois a gente mostra melhor esses lugares. Paulo só encontrou mulheres e meninas. Pode fazer os seus comentários, Murilo. Não, é interessante, né? Uma situação dessa, né? Porque o costume, né, entre os judeus é quem que vai orar no templo e tal? Só os homens, né? As É, mulheres ficam para fora e tal. E aí, nessa situação, né, até por não ser, né, uma sinagoga e tudo mais, e também não ser, né, um local ali exclusivo do judaísmo, né, eles estavam ali para a Grécia, sim. ele encontra mulheres, né, e meninas, somente, né, as mulheres e meninas que estavam orando. E aí ele não perde tempo, né? Ele começa a pregar o evangelho, e aí talvez justamente, né, por serem
mulheres, né, o evangelho tocou muito mais, né? Os Uhum. corações ali já mais amolecidos, né? Das mulheres para ouvir a palavra, né, de Jesus, mais receptivos. Sim. E uma delas, né, uma viúva, né, fica muito emocionada. Eu entendi que ela já era convertida ali ao evangelho ou ela se converteu Eu acho que naquela ela se hora? converteu, confessando, se convertida depois de ter escutado eles Depois que falando, né? ouviu, Não né? sei. Uhum. É, E para aí ela foi fundarem essa uma nova casa, né? igreja. Isso. Pessoal, vejam sempre assim, né? Parece que é sempre na casa de uma mulher assim, ou que é viúva, é lavadeira, né? Como era lá no caso de Damasco. No caso, a mãe, a Lloyd e Eunice, lá na cidade de Listra, na Turquia, a avó e a mãe de Timóteo, na casa delas. Era sempre assim. A mulher parece que estava sempre oferecendo o que ela tinha. E o que a mulher na época tinha? Ela era a dona ela era responsável pela casa. Oferecia o que ela tinha, né? E aí, no caso, a Lídia, então, surge mais uma personagem feminina importante, oferece a sua própria casa, agora já na Grécia. Então, agora aqui já não tem, pelo menos aparece aqui para nós, que eles estão nessa cidade, Filipe, aqui, peraí, cadê o nome aqui? Filipes. É, eles estão na Grécia, então, sem judeus ali no meio, né? Então, era a cultura grega agora, e Paulo falava grego, então não teve problema nenhum em se entender ali com aquelas pessoas. Vamos continuando para ver o que mais aparece, gente. Depois, esses lugares aqui que Paulo tá, que Emmanuel vai citando, para a gente não ficar toda hora mudando de tela, a gente daí aproveita e mostra tudo de uma vez, tá bom, gente? O importante para a gente é saber que eles conseguiram passar para o outro lado e agora já estão em território grego, né? Pode continuar. Paulo de Tarso contemplou-a de olhos úmidos, escutando-lhe a voz desbordante de cristalina sinceridade, recordou que no Oriente, no dia inesquecível do Calvário, só as mulheres haviam acompanhado Jesus no doloroso transe, sendo as primeiras criaturas que o viram na gloriosa ressurreição. E eram ainda elas que, em doce reunião espiritual, vinham receber a palavra do Evangelho no Ocidente, pela primeira vez. Em silenciosa contemplação, o apóstolo dos gentios fixou o grande número de meninas que se ajoelhavam à sombra carinhosa das árvores. Observando-lhe os trajes muito claros, teve a impressão de que via à sua frente um gracioso bando de pombas muito alvas, prestes a desferir o voo glorioso dos ensinamentos do Cristo pelos céus maravilhosos da Europa. A sensibilidade de Paulo, né? E aí de Emmanuel, né? O modo como ele descreve a cena, né? Os sentimentos ali, né? É muito bonito, né? E ele faz essa recordação, né? Que Sim, no momento, né? Supremo ali de Jesus no Calvário, só tinha mulheres acompanhando, né? Quando ele se revela pela primeira vez, né? Voltando da morte, era uma mulher que estava ali onde ele se apresenta primeiro, né? uhum, E ali, quando vai chegar o Evangelho no Ocidente, as primeiras a recepcionarem são as mulheres, né? exatamente. Vejam bem, gente, olha a importância disso. Paulo saiu do Oriente e já estava no Ocidente. É por isso que Emmanuel registra aqui. Lá já na Grécia, considerava-se o Ocidente. Então, primeiro que fez isso foi Paulo, que saiu da região do Oriente Médio e chegava ali na Grécia. Então, o Evangelho de Jesus já estava indo cada vez mais longe. E sempre parece que
sempre o público feminino, né? Sempre a alma mais sensível é que recebia essas lições de braços e corações abertos. Pode continuar, Murilo. Foi por isso que, contrariamente à expectativa dos companheiros, o enérgico pregador respondeu a Lídia em tom muito afável: aceitamos vossa hospedagem. Não dá nem para imaginar Paulo falando assim num tom muito afável. Não, eu acho assim que a gente já está tão acostumado com a franqueza, com a sinceridade dele, que falar que ele respondeu num tom muito amável não dá nem para imaginar. Né? Pode continuar. Desde aquele minuto, travou-se entre Paulo de Tarso e sua carinhosa igreja de Filipos a mais formosa amizade. Não tem a carta de Paulo aos Filipenses? Filipenses. Então, é de Filipos, certo, gente? Tudo na Grécia, né? Os Tessalonicenses, Uhum. tudo na Grécia. Os Gálatas na Turquia, os Filipenses, os Tessalonicenses, os Coríntios, tudo na Grécia. Pode continuar. Lídia, cuja casa era muito abastada, em vista do movimento comercial de púrpuras, acolheu os discípulos do Messias com júbilo indescritível. Enquanto isso, Lucas e Timóteo continuavam a viagem. Silas e o ex-doutor de Jerusalém consagrava-se ao serviço do Evangelho entre os generosos filipenses. A cidade singularizava-se por seu espírito romano. Havia nas ruas vários templos dedicados aos deuses antigos. E como apenas as mulheres procuravam o recinto da casa de orações, Paulo, com o desassombro que o caracterizava, deliberou fazer pregações do Evangelho na praça pública. Aqui Paulo ele né, novamente observa ali a região onde ele está, os costumes, né, vai vendo como que é o dia a dia ali. Ele começa a traçar as estratégias dele para espalhar mais o Evangelho, né? Uhum. Então Isso. ele já observou ali, né, que tinha muita influência romana, né, que havia sido conquistado pelos romanos ali. Sim, E aí ele vai fazendo, costurando ali as suas estratégias, né? sim. Então ele vê que não dava para ele ficar também só ali nos templos, né? Ele foi procurar ali a praça pública para atingir Já que outros. não tem sinagoga, não tem templo, né? Uhum, Eu vou na praça. Vou lá na praça, vou pregar o evangelho na praça. Para ele era tudo muito prático, né, gente? Então não tinha essa história de ficar adiando a conversa. Agora vamos lá. uhum. Na mesma época, possuía Filipes uma pitonisa que se celebrizara nas redondezas. Como nas tradições de Delfos, suas palavras eram interpretadas como oráculo infalível. Bom, gente, a pitonisa, vamos ver aqui, olha, Uhum. pitonisa, aqui, olha, tá aqui, ó. Pode ler, Murilo, para a gente aqui, para quem não conhece a palavra, né? Pode falar. Uhum. Vem do paganismo, né? É no Pítia, paganismo isso. Pítia Pitonisa, sacerdotisa de Apolo, Pítio, em Delfos. Assim era chamada por causa da serpente Piton, que Apolo havia matado. A Pítia dava os oráculos, mas, como nem sempre eram inteligíveis, ou seja, compreensíveis, os Uhum. sacerdotes se encarregavam de interpretá-los conforme as circunstâncias. Ou seja, eram médiums, né? Eram médiums. E tinha uma médium em Filipos, né? Então vamos ver o que, que vai acontecer agora. Tratava-se de uma rapariga cujos patrões procuraram mercantilizar seus poderes psíquicos.
Ou seja, era uma moça que tinha ali alguns homens que usavam, né, os dons Uhum. dela para ganhar dinheiro, né? Sim. A mediunidade era utilizada por espíritos menos evoluídos, que se compraziam em dar palpites sobre motivos de ordem temporal, ou seja, né, das coisas comuns, né? Não era Isso. das coisas É, divinas, né? é. Das coisas aí Aliás, do mundo. é, aliás, os espíritos menos evoluídos, aliás, gente, a palavra usada por Paulo aqui está correta, porque evolutidos significa evoluído, tá? É uma forma, vamos dizer, mais arcaica de usar essa palavra. Agora, os espíritos menos evoluídos, o que eles mais gostam de fazer é dar palpite sobre tudo, né? Basta perguntar que ele sempre tem alguma coisa para dizer a respeito, seja lá do que for, né? Se até entre os encarnados tem técnicos para tudo, entre os desencarnados também. Então, vai lá, Murilo. A situação era altamente rendosa para os que a exploravam descaridosamente. Aconteceu que a jovem estava presente à primeira pregação de Paulo, recebida pelo povo com êxito inexcedível. Terminado a exposição evangélica, os missionários observam a moça que em grandes brados que impressionava o público, se põe a exclamar: Recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. Ou seja, ela, né, ficou mediunizada e Uhum, começou ali aos brados, né, uhum, afirmar, né, tudo aquilo que Paulo falou, né, recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação, né. sim. E aí para Para os quem... gregos ouvir isso, né, que um Uhum, Deus Altíssimo, né, que Deus seria sim, esse, né, sim. super É, poderoso, né. é porque na cultura romana a história era outra, né? Tinham ali os seus deuses, como fala? O culto aos seus antepassados. Agora, essas palavras, né? Deus Altíssimo, anunciam a salvação, e que aquela médium gritava em praça pública. Para quem não leu o livro, não fiquem admirados com isso, tá bom, gente? Porque para nós isso seria assim um ato de um grande elogio, né? Nossa, amor, a pitonisa tá lá, né, por meio de um ser, de uma divindade, tá dizendo alguma coisa extraordinária a respeito de Paulo e Silas. Mas vamos em frente. Paulo e Vai. Silas ficaram um tanto perplexos. Entretanto, nada replicaram, conservando o incidente no coração em atitude discreta. No dia seguinte, porém, repetia-se o fato, e durante uma semana os discípulos do Evangelho ouviram, após as pregações, a entidade que se assenhoreava da jovem, atirando-lhes elogios e títulos pomposos. O ex-rabino, no entanto, desde a primeira manifestação, procurara saber quem era a rapariga anônima e ficou conhecendo os antecedentes do caso. Estimulados pelo ganho fácil, os patrões haviam instalado um gabinete onde a pitonisa atendia às consultas. Ela, por sua vez, de vítima, ia passando a sócia da empresa, que pingues eram os rendimentos. Ou seja, era um rendimento pingado, certo? Um negócio assim, muito pouco que ficava para ela e muito ficava para os seus patrões, né? Sim. Paulo, que nunca, Paulo, que nunca se conformou com a mercancia dos bens celestes, percebeu o mecanismo oculto dos acontecimentos e, senhor de todos os particulares do assunto, esperou que o visitante do invisível novamente aparecesse. Sim. É só um comentário, gente.
as palavras daquele espírito poderiam ser assim elogiosas e, como fala, sensibilizar uma pessoa vaidosa. Concordam? Nossa, vejam, Paulo e Silas estão sendo chamados ali de, como que ela falou? Enviados do Deus Altíssimo. Paulo e Silas não assim, como que dizer assim, não se deixaram abalar por causa daquilo, porque aquilo se repetiu durante toda uma semana. Se fosse outro, iria gostar de ter recebido aqueles elogios. Mas Paulo foi procurar primeiro saber da verdade a respeito de quem era aquela moça, quem era aquela menina. E aí ficou sabendo da história, né? Então vamos passar eu vou passar agora para Marina, tá bom, Murilo? Assim fica meia hora cada um, tá certo? Quer mais algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, assim, na época, vamos deixar bem claro, não existiam as palavras médium, mediunidade, espiritismo, né? Então, o que hoje é um médium para nós, eles chamavam de pitonisas, e a maioria eram mulheres, mas havia em torno delas, geralmente, um grande, assim como o Emmanuel fala aqui, ó, mercancia, ou seja, é um mercado de bens celestes, ou se é que realmente era algum bem, né? No sentido de elas fazerem profecias, e claro, os espíritos que assistiam essas moças, essas pitonisas, nem sempre eram espíritos elevados. A maior parte, justamente por estar relacionado a benefícios de ordem material, eram assistidas por espíritos inferiores. Então, isso era muito comum na época. E, enfim, havia toda assim, uma divinização em torno dessas pitonisas, e inclusive disputas entre elas, para ver qual delas era a que fazia eles chamavam de oráculos, as profecias, e justamente para que elas tivessem um destaque especial na sociedade da época. Então, ser uma pitonisa era um negócio assim, top dos tops, né? E, claro, aquela que ganhasse a preferência dos mais influentes na cidade era a que vivia sempre no auge e tinham muitas ali regalias, né? Mas existe toda uma história ali meio depravada também em torno das pitonisas, que a gente vai deixar isso e vamos ver qual foi a postura de Paulo perante essa situação, que nem ele e nem Silas se envaideceram pelas palavras daquela menina. Tá bom, gente? Lembrando que Paulo, lá da igreja de Antioquia, já sabia muito bem que os seres do invisível se comunicam com o mundo material. Marina, pode continuar. Assim, terminada a pregação na praça, quando a jovem começou a gritar: "Recebi os mensageiros da redenção. Não são homens, são anjos do Altíssimo." O convertido de Damasco desceu da tribuna a passos firmes e, aproximando-se da locutora dominada por estranha influência, intimou a entidade manifestante em tom imperativo: "Espírito perverso, não somos anjos, somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre."
Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Olha, gente, olha a postura de Paulo. Ele não estava bravo com a moça. Ele não estava repreendendo a menina, a pitonisa. Estava repreendendo aquele espírito. E deixou bem claro, nós não somos anjos, nós somos pessoas comuns, trabalhadores, em luta com as próprias fraquezas. Se eles tinham fraquezas, nós, então, misericórdia, por amor ao Evangelho. E o que é pior, o pior assim, né, entre aspas, né, gente? Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te. Por que Paulo podia falar desse jeito, gente? Porque ele tinha autoridade moral sobre aquele espírito. E sabia que ele estava usando a menina. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas. Porque era um mercado, gente. Era uma lojinha de adivinhações, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Já dá para imaginar qual foi a consequência disso? Se o espírito que dava as consultas por meio daquela pitonisa foi proibido por Paulo de se manifestar, já dá para imaginar o que vai acontecer, gente? Quem é que ia sair no prejuízo com essa situação? Não é? Então, vê, assim, nossa, mas como é que Paulo pode ter falado tão duro, né, com essa firmeza? Porque ele tinha uma autoridade moral acima de qualquer outro. Se nós, a gente pode até decorar essas palavras, se a gente repetir isso para o espírito inferior, ele vai dar risada na nossa cara, porque nós não temos autoridade moral. Mas também tem outra coisa, gente. Paulo também tinha amor, porque ele estava falando em nome de Jesus. E aquele ser, aquele espírito estava estabelecendo confusão entre as criaturas. Né? Porque imagina, você vai fazer a consulta, o espírito diz uma coisa, a pessoa acredita naquela coisa, faz aquilo que o suposto orientador espiritual fala, e depois dá com os burros na água. Não era nada daquilo. Né? Lembrando lá em Neapafos, lá na ilha de Chipre, aquele suposto mago que também tentava curar o Sérgio Paulo, procônsul lá de Roma, e não conseguia. Só estava enganando para poder tirar dinheiro. Então, quantos estragos, né, gente? Então, a questão da mediunidade não é de hoje. A lojinha de novidades espirituais com médiuns que se dão a isso não é de hoje. E a exploração desses médiuns por parte de outros interessados também não é de hoje, tá bom? Então, vamos lá, Marina, vamos já começando a imaginar qual vai ser a consequência disso. Pode continuar. Imediatamente, a pobre rapariga recobrou energias e libertou-se da atuação malfazeja. O fato provocou enorme admiração popular. O próprio Silas, que de algum modo se comprazia em ouvir as afirmações da pitonisa, interpretando-as como um conforto espiritual, estava boquiaberto. Olha só, gente. Silas estava gostando de ouvir, achando que aquilo fosse realmente algo confortador, dizendo que eles realmente eram enviados do Deus Altíssimo. Só Paulo não caiu nessa conversa.
E outra coisa, a menina recuperou as energias e libertou-se da atuação malfazeja. Que nome se dá a isso? Obsessão. Ou seja, ela estava sendo obsediada por aquele espírito. E Paulo percebeu isso logo. Mas Silas estava gostando, né? Coitadinho, não tinha a mesma experiência de Paulo, né, gente? Que lembrando, gente, Silas vinha de Jerusalém, da casa do caminho, onde não havia intercâmbio mediúnico, como havia em Antioquia. Tá bom? Então, Paulo, nesse aspecto, já estava bem tarimbado nesse assunto. Então, vamos continuando aqui. Vai lá. Quando se viram a sós, que quis lhe dissesse Paulo os motivos que o levaram a semelhante atitude, e perguntou-lhe: acaso não falava ela do nome de Deus? Sua propaganda não seria para nós valioso auxílio? O apóstolo sorriu e sentenciou: porventura, Silas, poder-se-á na terra julgar qualquer trabalho antes de concluído? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. Que fizemos para receber elogios? Dia e noite estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Não ignoras como vivo em batalha com o espinho dos desejos inferiores. Então, seria justo aceitarmos títulos imerecidos quando o mestre rejeitou o qualitativo de bom? Claro que se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas. Além do mais, procurei informar-me a respeito da jovem e sei que ela é hoje a chave de grande movimento comercial. Gente, pode comentar, Marina, senão só eu que falo. Pode comentar, gente. Pode falar, né? E os demais Olha também, né? Claro. que interessante, né? Aqui ele dá assim vários motivos, né? Vários alertas do assim, não da desconfiança, né, mas do para alertar ele, né, Sim. de como aquele espírito estava influenciando ela, né? De que aquelas palavras que ela estava falando, que poderia até estar falando de Deus, mas não vinha de Então, Deus, né? olha isso, gente. Que interessante, né? E então ele mostra esses pontos, né? Esses diversos pontos que fazem com que ele, assim, caia por terra o que aquele espírito estava pregando, né? Uhum. E outra, reconhecer a sua própria condição. Aí Uhum, ele fala, que fizemos para receber elogios? Nós ainda nem terminamos a tarefa. Olha lá, uhum. potenciar na Terra julgar qualquer trabalho antes de concluído, nós não terminamos nossa tarefa na Terra ainda, Uhum. para saber se podemos receber algum elogio ou não. E ainda ele fala, olha, dia e noite. Então, até enquanto está dormindo, até dormindo, estamos lutando contra as imperfeições de nossa alma. Quer dizer, nem dormindo descansava. Jesus mandou que ensinássemos a fim de aprendermos duramente. Aliás, gente, o objetivo principal de quem ensina é aprender, né? E ele faz um comentário que deixa muita gente de orelha, assim, com uma pulga atrás da orelha, quando ele fala, que Paulo costuma dizer, vou mostrar aqui, gente, aqui, ó, aqui, olha. Isso aqui deve ser em alguma das suas cartas, olha.
para que a grandeza... Vou citar aqui, olha. Para que a grandeza das revelações não me ensoberbece, ou seja, para que ele não se sentisse envaidecido, permitiu Deus que eu sentisse na minha carne um estímulo, ou seja, um espinho, que é o anjo de Satanás para me esbofetear. Claro que não levando isso ao pé da letra, mas como que dizendo, ele lutava com os seus desejos inferiores. Não dá nem para imaginar, né, gente? Quais seriam os seus desejos inferiores? Aí ele fala, e aí? Mediante isso, seria justo receber algum título se o próprio mestre rejeitou o qualificativo de bom? Não sei se vocês se lembram daquele moço rico que foi procurar Jesus e chamou Jesus de bom mestre. E Jesus retrucou, por que me chamas bom? Bom, somente Deus, só há um. Ou seja, se ele não se colocava como bom, só Deus, o nosso Pai, ele fala. Por que nós estamos aqui querendo receber elogios, ainda mais vindo de um espírito daquela categoria? Agora que é o interessante, gente, olha. Se aquele espírito viesse de Jesus, outras seriam as suas palavras. Estimularia nosso esforço compreendendo nossas fraquezas. Por que nós precisamos ter muita atenção com isso, gente? Não somente quando nós estamos conversando com o espírito desencarnado, mas quando estamos ouvindo uma palestra, quando estamos lendo um livro, quando estamos lendo uma mensagem de algum espírito. Se esse espírito realmente for elevado, ele sabe das fraquezas que carregamos e mesmo assim vão estimular o nosso esforço. Como diz o apóstolo João Evangelista, para que deixou bem claro isso, que inclusive Kardec deixou registrado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Provai se os espíritos são de Deus. Que se forem, não vão estimular a nossa vaidade. E Paulo compreendeu perfeitamente isso, além de ter ido se informar. Olha a importância disso que ele está falando, gente, ainda hoje, sobretudo hoje, né, na necessidade da nossa atenção, nas palestras que ouvimos, nos livros que lemos, nas mensagens, naquilo que os Espíritos falam para nós. A gente precisa estar muito atento, porque o que não falta, como a gente comentou antes, é espírito querendo dar palpite a respeito de tudo, né? E aí é que tá. Algum comentário, gente, a respeito desse parágrafo? Alguma coisa a mais, Marina? Não. Dá para a gente ir mais um pouquinho. São 8h20, ainda dá para ir uns 5, 8 minutos. Vamos lá. Silas impressionou-se com os esclarecimentos mais que justos, mas, dando a entender suas dificuldades para os compreender integralmente, acrescentou: todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fechamos a porta de comunicação com a esfera do Mestre, como receber seus ensinos? Os sacerdotes são homens, os templos são de pedra. Que seria da nossa tarefa sem as luzes do plano superior? Do solo brota muito alimento, mas apenas para o corpo. Para a nutrição do espírito, é necessário abrir as possibilidades de nossa alma para o alto e contar com o amparo divino.
Nesse particular, toda a nossa atividade repousa nas dádivas recebidas. Já pensaste no Cristo sem ressurreição e sem intercâmbio com os discípulos? Ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu. O Cristo está vivo e nunca morrerá. Conviveu com os amigos depois do Calvário, em Jerusalém e na Galileia. Trouxe uma chave de luz e sabedoria aos cooperadores galileus, no Pentecostes. Chuva de luz. Desculpa, uma chuva de luz e sabedoria aos cooperadores galileus no Pentecostes. Chamou-me às portas de Damasco, mandou um emissário para a libertação de Pedro, quando o generoso pescador chorava no cárcere. A voz de Paulo tinha acentos maravilhosos nessas profundas evocações. Silas compreendeu e calou-se, de olhos rasos de pranto. Gente, olha o que Paulo fala neste parágrafo. Quer dizer, como está cheio de espírito inferior, vamos parar de uma vez com esse negócio de relações com o plano invisível. Vamos parar com a mediunidade, já que só está cheio de espírito inferior. E ele fala aqui uma coisa impressionante, né, gente? O cristianismo sem o profetismo, vamos chamar de profetismo, o uso da mediunidade. Ele coloca como um corpo sem alma. O que vai ser da gente se fecharmos a porta de comunicação com a esfera do mestre para recebermos os seus ensinos? E aí ele fala, os sacerdotes, ou seja, os representantes das várias crenças religiosas, são homens no sentido de ser humano, portanto, cheios de fraquezas, como ele próprio dizia ter. E os templos, ou seja, as igrejas, as construções são de pedra, podem cair. Então, nós não podemos confiar naquilo que é passageiro. Os representantes das igrejas, os dirigentes espíritas, os palestrantes famosos, os médiuns divinizados, né? O centro espírita gigantesco, tudo isso é passageiro, faz parte só do mundo material. Que seria da tarefa da evangelização sem as luzes do plano superior? Vamos trocar essa pergunta por outra, gente? Vou trocar essa pergunta por outra, bem parecida. Que seria de nós sem o Espiritismo? Que seria de nós sem a atividade mediúnica? Certamente a gente já estaria internado num hospício. Certamente estaríamos em condições piores do que essa moça pitonisa. Obsediados. Porque nós não temos autoridade moral, nem amor suficiente para que a gente consiga lidar com esses espíritos por nós mesmos, sozinhos. Não temos autoridade moral, nem amor suficiente para isso. Então, o que seria de nós sem o Espiritismo? Mas aí ele fala, né, para a gente terminar, né, gente? Olha, do solo brota muito alimento, sim, mas para o corpo. Agora, e a nutrição do espírito? Lembrando, né, da desnutrição espiritual, né, da onde veio o desânimo, é a falta de nutrição da alma. Para a nutrição do espírito é necessário abrir as possibilidades em nossa alma para o alto e contar com o amparo divino. Olha, gente, o que significa abrir as possibilidades de nossa alma para o alto? É o exercício da mediunidade, o seu exercício constante, para que ela amadureça, para que ela se torne mais experiente, para que a gente se torne um médium mais experiente.
usando as palavras como a gente... Desenvolver a mediunidade, na verdade, é o nosso aprimoramento espiritual, contando com o amparo divino. Que amparo divino é esse? Do nosso anjo guardião, dos nossos espíritos amigos, dos nossos espíritos protetores, que nos auxiliam na tarefa da mediunidade. Isso significa que o não exercer a mediunidade é um risco altíssimo para nós. É um risco altíssimo não exercer a mediunidade. Quando eu falo mediunidade, gente, eu estou me referindo ao médium propriamente dito, independentemente da maneira como ele se manifesta mediunicamente. Estou falando do dialogador, estou falando do dirigente da reunião mediúnica, porque, afinal de contas, médiuns somos todos nós. Mas aquele que atua mediunicamente. Como é que nós podemos abrir as possibilidades da nossa alma para o alto? Atuando mediunicamente. Né, tornando-nos instrumentos. É a lição de hoje que a Margarete colocou lá a prece diária do Haroldo Dutra sobre a mediunidade, né? Que ela precisa ser uma estrada, uma via bem pavimentada, educada, disciplinada, para que a gente possa receber as mensagens do alto. Gente, Paulo já tinha noção disso há 2000 anos. E nesse ponto, daqui para frente, na leitura do livro Paulo Estevam, a gente vai fazer, eu estou lendo Evangelho ou estou lendo o livro dos médiuns? Porque é demais o que Paulo fala aqui, com outras palavras, mas é o que ele está dizendo aqui, é mediunidade, é sobre a mediunidade, intercâmbio mediúnico. E aí ele continua falando, né, gente? O que seria, isso aqui é importantíssimo, olha, de que valeria tudo que Jesus falou se ele não ressurgisse após a sua morte, não mostrasse que ele continuava vivo? Que falou assim, olha, eu falei tudo para vocês, mas não tem mundo espiritual, tá? Morreu, acabou. Ele tinha que mostrar que ele estava vivo e que podia conversar com os discípulos, mesmo tendo morrido o seu corpo. Mesmo seu corpo estando morto. Ele continuava vivo. Aqui, ó. E ele fala, conviveu com os amigos em Jerusalém, na Galileia, e trouxe uma chuva de luz para todos, mostrando que da espiritualidade é possível, sim, conversar com aqueles que ainda estão na matéria. Gente, esse parágrafo, olha, é fantástico. Ele dá alguns exemplos, né, para mostrar aí a atuação de Jesus. Algum comentário, gente? Porque nós vamos parar por aqui. Porque, como a gente vai ver, o incidente teve repercussões, né? Porque a fonte do dinheiro secou, né? O dinheiro fácil secou quando Paulo conseguiu livrar aquela menina, aquela pitonisa, da influência de um espírito obsessor. Nós vamos parar por aqui, no parágrafo 29. Algum comentário, gente? Demais, hein? Isso há 2000 anos. Tipo assim, nós estamos estudando o livro dos médiuns ou nós estamos falando de evangelho, de cristianismo nascente? Não é? É isso aí, gente. Obrigada, viu, Marina? Eu que agradeço. Bom, gente, fechando mais um estudo, então, com tantos ensinamentos importantes para nós, sobretudo nessa questão da mediunidade, eu peço para o Murilo finalizar para nós, então. Por favor, Murilo. Então vamos assim, encerrando mais esse estudo. Agradecidos a Deus, a Jesus, aos bons amigos que nos assessoram nesses estudos, que nos proporcionam a possibilidade de compreender a grandiosa tarefa
do apóstolo Paulo, das dificuldades que os primeiros cristãos enfrentaram na propagação do Evangelho e das eternidades das leis de Deus que regem o mundo desde sempre. E aquilo que para nós parece ser algo recente, novo, com esses estudos, com esses relatos, vemos que é desde sempre, por ser uma lei da natureza, a qual Deus nos proporcionou conhecê-la. Que Jesus nos abençoe, nos ampare no nosso dia a dia, que essas lições confortem o nosso coração. Que assim seja. Mais uma vez, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, com a nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus.